Olá, bem-vindo ao meu canal de vídeos sobre direito de família e sucessões. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês 10 coisas que você precisa saber sobre pensão alimentícia para o seu filho. Mas antes é necessário esclarecer que esse vídeo foi feito considerando o pai como alimentante, ou seja, o pai como pagador da pensão alimentícia para o filho. Isso foi feito por refletir a maioria esmagadora dos casos judiciais. De todo modo, essas informações também se aplicam no caso da mãe ser a responsável financeira por pagar a pensão alimentícia ao filho. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira informação que você precisa saber é a seguinte: pensão alimentícia engloba tudo o que é necessário para a subsistência da criança. A pensão alimentícia não se restringe somente aos alimentos propriamente ditos. Ou seja, a pensão alimentícia ela deve levar em conta um valor que englobe os alimentos propriamente ditos, moradia, educação, saúde, vestimentas, lazer e por aí vai. Então a ideia é a seguinte: a mãe ela deve colocar na ponta do lápis, ou seja, ela deve colocar numa planilha todas as despesas que ela tem com o filho. Então, a mãe ela deve pensar assim: quanto que eu gasto com meu filho quando eu vou no cinema com ele? Quantas vezes no ano eu vou no cinema com meu filho? Aí ela pega essa informação e coloca lá na planilha. Quanto que eu gasto com meu filho com remédios e consulta médica? Mesma coisa, coloca na planilha. E escola, quanto que eu gasto com meu filho com despesas relacionadas à educação? Aí a mãe tem que levar em consideração mensalidade, rematrícula, uniforme, livro, atividade extracurricular, lanche, despesas com van e aí vai. Ela coloca tudo isso na planilha, faz todo esse mapeamento. A mãe também pode colocar despesas relacionadas à vestimenta. É sabido que uma criança em desenvolvimento cresce, as roupas mancham, rasgam ou mesmo se perdem. E por essa razão elas devem ser repostas com frequência. A mãe pega essa informação e coloca na planilha. No final, a mãe vai ter uma planilha mapeando todas as despesas do filho. E são essas despesas do filho, devidamente mapeadas, que devem compor a base de cálculo do valor que será requerido de pensão alimentícia, uma vez que a pensão alimentícia é fixada ou revisada baseado no binômio necessidade-possibilidade. Tudo bem? O segundo fato que você deve saber é o seguinte: a pensão alimentícia ela pode ser paga em dinheiro ou diretamente ao prestador de serviço. Normalmente, a pensão alimentícia é fixada em dinheiro. Então, todo mês o pai transfere uma quantia de dinheiro para a mãe da criança e a mãe da criança, por sua vez, administra esse dinheiro e utiliza essa pensão para pagar a escola do filho, comida, comprar remédio, roupas e assim por diante. No entanto, é possível também acordar judicialmente que o pai pague diretamente uma determinada prestação de serviço, em vez de entregar o dinheiro para a mãe da criança. É o caso, por exemplo, do pagamento da mensalidade escolar. Às vezes, fixa-se como obrigação alimentar que o pai pague a educação dos filhos. Nesse exemplo, em vez do pai entregar o dinheiro para a mãe da criança pagar a mensalidade da escola, o pai ele se torna responsável financeiro por esse tipo de pagamento, pagando diretamente o prestador de serviço, que nesse caso é a escola. Também é muito comum fixar esse modelo de pagamento direto de pensão alimentícia quando o pai desconfia que a mãe possa utilizar o dinheiro da pensão alimentícia em benefício próprio, em vez de utilizá-lo em benefício do filho. Bem, tanto o pagamento da pensão alimentícia direta, ou seja, diretamente ao prestador de serviço, quanto o pagamento da pensão alimentícia em dinheiro possuem vantagens e desvantagens. O pagamento da pensão alimentícia em dinheiro tem como principal vantagem a possibilidade do genitor poder deduzir do imposto de renda o pagamento da pensão alimentícia. Já o pagamento da pensão alimentícia diretamente ao prestador de serviço tem como principal vantagem a possibilidade do genitor ter um maior controle sobre a utilização do dinheiro entregue ao filho, pois ele se torna o responsável pelo pagamento direto do prestador de serviço. A pensão alimentícia pode ser fixada acima ou abaixo de 33% do salário do pai. A pensão alimentícia é fixada levando em consideração as necessidades do filho e as possibilidades do alimentante. Nesse sentido, não há um parâmetro máximo de fixação de verba alimentar, em que pese se tenha formado uma jurisprudência de que 33% dos rendimentos do alimentante seria um parâmetro para os juízes fixarem o valor da pensão alimentícia, considerando de um lado justo e adequado às necessidades do filho e de outro lado justo e adequado às possibilidades do pai, que é o alimentante.
Por essa razão, dependendo do caso concreto, é possível que a pensão ela seja fixada em valor superior ou inferior aos 33% dos rendimentos do alimentante. Sinais exteriores de riqueza também são utilizados na apuração das possibilidades financeiras do pai alimentante. Gente, a mínima de prova específica dos reais rendimentos do pai da criança, o Poder Judiciário pode se valer do modo de vida do genitor para estabelecer o real poder aquisitivo dele. E isso ocorre justamente porque o Tribunal de Justiça identificou que muitos pais, voluntariamente, esvaziam, omitem, transferem ou cedem seu patrimônio ou parte dele para obterem uma fixação de pensão alimentícia não condizente com suas reais possibilidades. Por exemplo, tem genitor que compra carro e coloca no nome da atual esposa ou de terceira pessoa, para não comprometer o patrimônio dele. Utiliza o carro como se dele fosse, mas quando o Poder Judiciário realiza a pesquisa do patrimônio do alimentante, consta o nome de outra pessoa como proprietário desse veículo que o alimentante utiliza no dia a dia dele. Outro exemplo, o pai trabalha como autônomo ou tem uma empresa de pequeno porte, e as retiradas dessa empresa ou os pagamentos dos serviços realizados pelo pai são feitos diretamente à esposa dele ou a uma terceira pessoa. Aí, quando é feita uma pesquisa de quebra de sigilo bancário e fiscal, consta que ele não tem nenhum tostão na conta dele ou qualquer patrimônio vinculado ao nome dele. Só que imagens nas redes sociais apontam que ele frequenta bons restaurantes, faz viagens para o exterior, fica hospedado em bons hotéis ou resorts, enfim, leva uma vida completamente diferente daquela que consta em sua conta bancária e declaração de imposto de renda. Então, nesses casos, aplica-se a teoria da aparência, ou seja, fixa-se a pensão alimentícia baseada nos sinais exteriores de riqueza do alimentante, em vez da fixação da pensão alimentícia se basear tão somente na quebra de sigilo bancário ou fiscal do pai da criança. Os avós também podem ser obrigados a pagar pensão alimentícia para os netos. Quando for demonstrado que o pai não tem recurso suficiente para sustentar o filho, a responsabilidade alimentar pode ser estendida aos avós de forma subsidiária e complementar. Então, por exemplo, vamos imaginar que o filho precisa de R$1.000 de pensão alimentícia por mês. E no processo se apura que o pai pode contribuir apenas com R$400. Então, essa diferença de R$600 pode ser exigida dos avoendos. Nessa hipótese, a ação de alimentos deve ser ajuizada contra os avós da criança ou do adolescente. A pensão alimentícia é incompensável e irrepetível. Irrepetibilidade da pensão alimentícia quer dizer que não será devolvido o dinheiro pago a título de pensão caso se verifique posteriormente que esse valor de pensão alimentícia não era devido. Em outras palavras, via de regra, não há restituição do valor pago a mais quando essa verba é de natureza alimentar. Já a pensão alimentícia incompensável significa dizer que o pai não pode requerer o abatimento da dívida da pensão alimentícia com outras despesas que ele tenha com o filho. Por exemplo, o pai não pode resolver por conta própria deduzir da pensão alimentícia o valor que ele gastou com a compra de um tênis para o filho. É mais ou menos assim. O pai paga uma pensão alimentícia de R$1.000 por mês e compra um tênis de R$400. Ele não pode, por exemplo, depositar um valor de R$600 de pensão alimentícia e justificar que ele depositou a menor porque ele comprou esse tênis para o filho. Se ele fizer isso, ele ficará inadimplente e o filho, representado pela mãe, poderá ajuizar uma ação de cobrança de pensão alimentícia contra o pai. Mas, gente, isso que eu falei agora há pouco sobre os alimentos serem incompensáveis, embora ele seja visto como regra, existe exceção. O Tribunal de Justiça já admitiu que fosse abatida a dívida da pensão alimentícia cobrada judicialmente com o pagamento da escola particular do filho, por entender que nessa hipótese haveria enriquecimento indevido do filho, uma vez que o pai tinha direcionado parte da pensão para pagamento dos custos com a educação da prole. O pai desempregado não pode parar de pagar pensão alimentícia ao filho. Por se tratar de um direito estabelecido em lei, cuja verba é utilizada para a subsistência do filho, mesmo em situação de desemprego, o pai não pode interromper o pagamento da pensão alimentícia do filho, que foi fixada judicialmente, sob pena do pai ser preso, haver penhora dos seus bens, nome protestado e assim por diante. Então, se por conta do desemprego o pai tiver dificuldade para pagar a pensão alimentícia do filho, o pai deve informar imediatamente o juízo
e requerer a revisão da pensão, ainda que de forma temporária, sob o fundamento de que a perda do emprego implicou na queda do seu rendimento, e isso vai prejudicar a sua própria subsistência. O juiz ele vai avaliar as razões do genitor mediante ampla defesa contraditória e decidirá se é o caso de reduzir ou não a pensão alimentícia que foi fixada anteriormente. O pai pode fiscalizar a utilização do dinheiro da pensão alimentícia paga ao filho. A maioria das queixas que constam nos processos de fixação ou revisão de pensão alimentícia é que a pensão alimentícia solicitada pela mãe para cobrir as despesas do filho também é utilizada em benefício próprio da genitora. Ou seja, a mãe pede um dinheiro a mais de pensão alimentícia para também usufruir dele, em vez de destinado exclusivamente ao filho. Diante dessa dificuldade para aferir a destinação da pensão alimentícia, em agosto de 2020, a terceira turma do STJ alterou a sua jurisprudência e definiu que a ação de prestação de contas, que atualmente é chamada de ação de exigir contas, pode ser utilizada pelo pai para fiscalizar o uso dos valores da pensão alimentícia. Então o pai, por meio desta ação, ele pode aferir se de fato aquele dinheiro destinado à pensão alimentícia está sendo empregado corretamente pela mãe ou se há de fato um desvio de finalidade. A pensão alimentícia é devida mesmo no caso do filho ter atingido a maioridade. De acordo com a lei, a pensão alimentícia é devida até os 18 anos, ou seja, a pensão é devida até o adolescente atingir a maioridade civil. No entanto, as jurisprudências dos tribunais superiores admitem que a pensão alimentícia continue sendo exigível e cabível para os filhos que atingiram a maioridade. E isso ocorre porque, em que pese o dever de sustento do filho se encerre com a maioridade, quando cessa o poder familiar, existe, por outro lado, a obrigação alimentar decorrente da relação de parentesco. E essa ela é fixada quando demonstrado o prolongamento da necessidade do filho. Então, se o filho demonstra, por exemplo, que está cursando uma faculdade e que necessita de pensão alimentícia para continuar estudando, o Poder Judiciário geralmente mantém a obrigação alimentar do pai para com o filho até que ele termine a graduação, por exemplo. A cobrança da dívida alimentar pode ser feita no dia imediato ao vencimento da obrigação. Gente, eu preciso deixar claro aqui que não existe tempo de espera para cobrar a pensão alimentícia atrasada. Portanto, a cobrança da dívida ela pode ser feita no dia imediato ao vencimento da obrigação. Por exemplo, se ficou acordado que o pagamento da pensão alimentícia deveria acontecer todo dia 15 de cada mês, isso significa que no dia 16 já é possível cobrar a pensão alimentícia atrasada em razão da inadimplência do pai. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, comente e até a próxima.